Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade pela Difusora. Bom dia. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista de 35 graus Celsius. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. Domingo, 17 de setembro. Dia de São Roberto Bellarmino. Também é o dia da compreensão mundial. Chegamos aos 260 dias do ano e faltam 105 para terminar 2017. Datas e fatos, registros da história. 1894, a Confeitaria Colombo é inaugurada no Rio de Janeiro. 1946, é aprovada a 4ª Constituição Brasileira. 1971, Carlos Lamarca, guerrilheiro do VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, é morto com 5 tiros por uma patrulha militar em Tupiara, no interior de São Paulo. 1980, o ex-presidente da Nicarágua, Anastácio Somoza Debayle, é assassinado em Assunção, no Paraguai. 2015, forças do terremoto no Chile chegam em São Paulo. O que é destaque nesta edição? Conte dá 30 dias para a atual equipe da Lava Jato na PGR sair. Após 136 investigações abertas, Janot deixa PGR e Doge assume amanhã. Morre aos 65 anos o jornalista Marcelo Rezende. Falsas ameaças de bomba esvaziam locais públicos de Moscou. Saúde, humor, entrevistas e a discografia hoje com Nelson Gonçalves estarão na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal da Manhã especial de domingo que começa agora. 6h38 em Manaus. Vamos às nossas primeiras notícias. A partir desse domingo, as linhas de ônibus 601 Petrópolis T2 Centro e 614 Japim T2 Centro, que foram desativadas na semana passada, voltarão a circular. Com isso, os ônibus das linhas 101 e 110 que estavam atendendo os bairros Petrópolis e Japim, respectivamente, também retornarão ao seu itinerário anterior. 10 alimentadores de um total de 301 existentes em Manaus foram desligados por conta da forte chuva com rajadas de vento que atingiu a capital no meio da manhã de ontem. A interrupção do fornecimento de energia elétrica afetou mais de 43 mil clientes, segundo informou a Eletrobras Distribuição Amazonas. De acordo com a nota, o desligamento dos 10 alimentadores afetou 43 mil clientes da concessionária. Foram afetados os bairros Redenção, Cidade Nova, Santa Etelvina, Distrito Industrial, Santo Antônio, Nossa Senhora das Graças, Flores, Tarumã, Colônia Oliveira Machado, Chapada, Novo Israel, além de áreas ao longo da M10 e BR 174. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região esclareceu não haver sido oficialmente comunicado a respeito da operação Porta dos Fundos, deflagrada pela Polícia Federal, para apurar o esquema de fraude do concurso para provimento de cargos de analista e técnico deste tribunal. Desde a deflagração da Operação Gabarito, que já vinha investigando a fraude, o TRT-11 vem cooperando com o objetivo de assegurar maior lisura ao concurso público, encaminhando informações à Polícia Federal, Ministério Público Federal e à Advocacia Geral da União. Conforme esclarecido pela Polícia Federal do Amazonas, não há quaisquer indícios de envolvimento de servidores desta regional no esquema fraudulento. O tribunal diz não medirá esforços para continuar colaborando com as investigações, visando a responsabilização dos envolvidos no esquema de fraude. 6h40. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1968 da Mega Sena realizado na noite de ontem. As dezenas sorteadas foram 35, 36, 39, 44, 48 e 52. A Quina teve 48 acertadores e cada um levará R$46.060,89. Outras 3.782 apostas ganharam a quadra com R$835,12. O próximo sorteio será na terça-feira e pode pagar 13,4 milhões. As propriedades fitoterápicas de plantas amazônicas terão o tema de uma palestra que acontece na próxima segunda-feira, amanhã, a partir das 8 horas, no bairro
do Japim, no Parque Municipal Senador Arthur Virgílio Filho. A palestra é gratuita e tem a finalidade de fomentar o tema arborização e envolver a população com as práticas de plantio e cultivo. O palestrante será o técnico agrícola Moacir Biondo, pesquisador autodidata em plantas da Amazônia. Segundo ele, o principal objetivo do encontro será a interatividade com as pessoas. Quem tiver em casa plantas medicinais e quiser tirar dúvidas pode levar amostras para o evento. Haverá também uma demonstração prática com a identificação de campo de espécies. O jornalista Marcelo Rezende morreu às 17h45 de ontem em São Paulo, aos 65 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer. Rezende foi diagnosticado no início do ano com câncer no pâncreas com metástase no fígado. Ele se afastou do comando do programa Cidade Alerta da TV Record para fazer o tratamento de quimioterapia. Ele estava internado no Hospital Moriá, na zona sul de São Paulo. Marcelo Luiz Rezende Fernandes nasceu no Rio de Janeiro em 12 de novembro de 1951. Começou sua carreira como repórter esportivo nos anos 70 do Jornal dos Esportes. Trabalhou em O Globo, Revista Placar e chegou à TV em 1987 para trabalhar na Globo. O velório de Marcelo Rezende acontecerá neste domingo a partir das 10 horas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele será sepultado às 15h30 no cemitério de Congonhas. O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que o objetivo do país de desenvolver sua força nuclear está quase concluído, segundo a agência de notícias estatal KCNA, citada pela Reuters. A Coreia do Norte pretende alcançar um equilíbrio de força militar com os Estados Unidos, que indicaram que sua paciência para a diplomacia está acabando após Pyongyang disparar um míssil cruzando o Japão pela segunda vez em menos de um mês. A polícia britânica anunciou hoje que deteve mais um suspeito de ligação com atentado na estação Parsons Green, no metrô de Londres, que deixou 30 feridos na última sexta-feira. Um homem de 21 anos foi capturado em Hounslow, na periferia da capital da Inglaterra. O primeiro suspeito, um homem de 18 anos, foi detido no sábado em Dover. Cerca de 8.000 pessoas foram retiradas de diferentes lugares públicos de Moscou devido a uma onda de falsos avisos de bomba que percorre a Rússia há uma semana. No total, os serviços de segurança receberam perto de 40 ligações anônimas com ameaças de bomba em vários shoppings, uma discoteca e uma das estações de trem da capital russa. O forte tufão Talin alterou hoje a rede de transporte aéreo e terrestre do Japão antes de sua chegada à ilha de Kyushu. Mais de 570 voos nacionais, a maioria com saída ou destino nos aeroportos de Kyushu, na vizinha ilha de Shikoku e na região de Shikoku, tinham sido cancelados às 10 horas, número que poderia aumentar com o avanço do tufão pelo país. 50 minutos depois, o Talin, o 18º tufão da temporada no Pacífico, encontrava-se a cerca de 25 quilômetros ao sudoeste da cidade de Makurazaki, segundo dados da Agência Meteorológica do Japão. A gestão da nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, decidiu dar um prazo de 30 dias para a saída da atual equipe da Lava Jato na PGR, nomeada por seu antecessor, adversário Rodrigo Janot, que deixa o cargo. À época, teve acesso à minuta na portaria a ser publicada por Dodge após sua posse amanhã. A nova Procuradora-Geral vai estabelecer que os principais nomes da atual equipe formem um gabinete de transição com duração de 30 dias para passar as informações à nova equipe. Nesse grupo temporário estarão o atual coordenador do GT, o promotor Sérgio Bruno, o promotor Wilton Queiroz e os procuradores Fernando Alencar, Melina Montoya e Rodrigo Teles. Destaques de capa dos principais jornais do país neste domingo. O Globo do Rio de Janeiro. Firjan diz que é imprescindível o retorno do Exército às ruas do Rio. A Folha de São Paulo. Governo Temer quer usar a CPI da JBS para atenuar impacto das delações. O Estado de São Paulo. Raquel Dodge dispensa procuradores do grupo da Lava Jato na PGR. Correio Brasiliense. Vítima de câncer, Marcelo Rezende morre aos 65 anos. Valor Econômico. Estou pagando por ter delatado o poder, afirma Joelis Batista à Justiça. Estado de Minas, jovem é morto com um tiro na cabeça durante abordagem policial em Ouro Preto. Jornal do Comércio no Recife. STF deve rejeitar pedido para suspender nova acusação contra Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Trio invade delegacia, rende policial e resgata 5 presos em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre.
Polícia descobre venda de drogas para clientes VIPs da região metropolitana de Porto Alegre. 6:46. Dom Sérgio Eduardo Castriani, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Bom estar aqui domingo de novo, né? Semana passa rápido, muito rápido. Começamos aí com as corridas informações, um tanto longas, mas Dom Sérgio está aqui, ouviu todo o noticiário. E, Dom Sérgio, a semana como é que foi? Foi ótima, né? Tivemos muitas atividades, festa na Santa Cruz, na Senhora das Dores, participei da União dos Vereadores, foi muito bom ver o pessoal do interior. Então, está muito boa a semana. E hoje temos missa às 7:30. Sim, 7:30 da Catedral. Um detalhe, será missa de ação de graça por formatura do pessoal das pastorais sociais que fizeram um curso de cidadania. Depois o pessoal do dízimo está reunido ali no Colégio Dom Bosco, vou passar por lá também. E a semana que começa, Dom Sérgio, muita atividade na igreja? Sim, quando temos a preparação da festa de São Francisco já, né? Domingo que vem na Fazenda da Esperança, grande festa de São Francisco, e na Senhora das Mercês, e o mês da Bíblia que continua nas comunidades. Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Perdão. Perdoar quantas vezes, a famosa pergunta de Pedro, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? As pessoas não gostam muito de perdoar não, né, Dom Sérgio? É uma frase emblemática do nosso tempo, diz que o nosso tempo tudo é permitido, nada é perdoado. Pode fazer o que quer, mas ninguém te perdoa nada, né? Essa frase é emblemática do nosso tempo, né? Tudo é permitido, você pode fazer o que quer, mais asneiro, mais bobagem, mas se você for pego em flagrante, ninguém vai te perdoar. Isso é emblemático do nosso tempo. Então vamos ouvir essa mensagem que nos traz hoje Dom Sérgio Eduardo Castriani. E como sempre, ele falar uma oração após a sua mensagem, nos dará a bênção. Dom Sérgio. Pois eu começo com essa frase mesmo, tudo é permitido, nada é perdoado. Hoje nós vivemos uma sociedade muito permissiva para fazer o que quer, mas quando você é pego em flagrante, ninguém te perdoa nada, né? Nada é perdoado. O tal do Evangelho, que propõe o perdão total e absoluto, devemos perdoar sempre tudo, perdoar sempre todos e tudo, perdão universal. Por que o perdão? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus perdoa. Nós somos filhos de Deus, imagem de Deus. Se queremos ser como Ele é, temos que ser misericordiosos e perdoar a todos. E hoje no Evangelho a parábola daquele homem que é perdoado, uma grande soma, depois encontra o companheiro e não perdoa o companheiro que deve um pouquinho para ele. Impressiona, por exemplo, na parábola a desproporção de aquele que nós somos perdoados e aquele que nós não perdoamos, né? O homem tem uma enorme soma e o outro deve pouquinho, mas ele não perdoa. Assim somos nós queremos ser perdoados por Deus, somos aceitos por Ele. Somos justificativos para tudo que fazemos, mas quando se trata do outro, nós não temos muita dificuldade em perdoar. Mas o perdão é necessário. Sem perdão não há vida, sem perdão a morte acontece. E o Pai Nosso, Jesus ensinou a pedir pão e perdão. Pão material para a vida da alma, para a vida física, biológica, perdão para a vida espiritual. Sem perdão não há vida, sem perdão é a morte, sem perdão a guerra campeia, né? Tem um poeta judeu que diz que a paz só virá quando as mãos ensanguentadas se abraçarem. Nós temos que perdoar. Sem perdão não tem futuro, não tem vida. Por quê? Porque assim é, né? Aquele que não perdoa é que mais sofre. A primeira leitura diz que nós temos raiva no coração. A raiva prejudica o raivoso, quem está com raiva, quem está ressentido, ressentimento. Temos que perdoar. O que é perdão? Eu tenho um exemplo. Uma vez eu estendi a confissão de um senhor com endopisia. Estava na cama, já sofrendo muito. Depois que eu saí, a mulher dele me chamou do lado e disse: "Pare, eu não perdoo esse homem, porque ele me abandonou por uma mulher mais jovem. Mas quando ele adoeceu, ele veio aqui para casa, eu estou cuidando dele." A senhora perdoou, claro, né? Perdão não é sentimento, perdão é dar chance para o outro viver, apesar daquilo que ele fez para nós. Então, o perdão total, absoluto, é divino. Somos chamados a ser perdoados. Mas a segunda leitura de hoje é muito bonita, diz que nós não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo. Cristo pertencemos a Ele. Nossa vida não nos pertence, a vida é dele.
e viver nessa perspectiva, então, de uma vida toda de Jesus, vida que não nos pertence. E também sermos homens de misericórdia, perdão, acolhendo os outros, né? Então, vamos pedir ao Senhor que sejamos pessoas de reconciliação e de perdão. O mundo precisa de perdão, precisa de reconciliação, precisa de paz, precisa de amor, precisa de vida. Vida só acontece quando há reconciliação e perdão. Nossa função como cristãos é sermos pessoas de reconciliação, não prejudicarmos mais a vida alheia. É difícil, claro que é difícil, mas não há outro caminho. Não há outro caminho, porque esse é o caminho de Jesus. Jesus que veio para perdoar, para reconciliar o mundo consigo mesmo, com Deus. Mas nós também temos que ser pessoas de reconciliação e de perdão. A igreja tem que ser sinal de reconciliação. A comunidade tem que ser esse lugar de reconciliação e de perdão. O domingo é dia do perdão também. Vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Sabemos que Ele nos perdoará. Vamos entrar na nossa oração de hoje. Ó Pai de misericórdia, Pai compassivo, que nos perdoais todos os nossos pecados, o pior que seja a nossa situação. Não há pecado que não possa ser perdoado. Vós enviaste o vosso Filho Jesus para que Ele reconciliasse o mundo consigo, trouxesse o mundo com Deus, que os homens se reconciliassem entre si, houvesse uma só família, uma só humanidade. Dai-nos a graça de perdoar, a graça de sabermos aceitar o outro como ele é, a graça de darmos vida, não guardarmos ressentimentos, não guardarmos a raiva no coração. Dai-nos a graça, o espírito de amor, de sermos homens de perdão, de reconciliação e de paz. Assim o mundo será melhor, assim o mundo será como Deus quer, assim a nossa vida seremos felizes. Então que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e para sempre, nos faça, nos perdoe os nossos pecados, e assim nós seremos felizes. A felicidade brota do perdão, se não há perdão não há vida. Nunca esqueçamos disso. Preciso perdoar. Quem não perdoa sofre por não perdoar. Então, um bom domingo a todos, uma boa semana. Que seja uma semana de perdão, de paz. Se você tem alguma coisa de mal no coração, faça uma reflexão. Não fique sofrendo porque ele não perdoa. Perdoe o seu irmão, aceite como ele é, que você vai ver que é muito melhor. Boa semana, bom dia a todos. E até semana que vem, se Deus nos permitir. Vamos aguardá-lo então no próximo domingo. Não vai viajar não essa semana, não? Certo? Vou para São Paulo hoje à tarde. Vai hoje à tarde. Volta quando? Quinta-feira. Quinta-feira. Uma viagem rápida. Domingo estará aqui. Certo, se Deus quiser. Uma boa viagem para o senhor, Dom Sérgio. E aguardamos aqui no próximo domingo. Daqui a pouco teremos missa na nossa catedral. Sim, depois eu vou lá na pastoral do dízimo que está reunida, né? Então, muito bem. Saúde para o senhor e até domingo. Obrigado. 6h54 em Manaus. Aqui à minha direita, vestindo a camisa da empresa. Esse veste a camisa da empresa. Camisa vermelha. E você é do PT, meu caro Adson? Não, senhor, sou sim, sou trabalhador, não do partido, né? Falando em PT, a propaganda mais imoral e indecente que eu assisto na televisão é do PT. O Lula dizendo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria. E quantos ele colocou na miséria? Pois é, Paulinho, primeiramente, bom dia para você e desculpa, perdão por qualquer coisa aí. Não, essa eu não vou perdoar, não. Porque o que acontece hoje, Dom Sérgio, nosso irmão, nosso pastor, nosso bispo, acabou de nos ensinar a importância do perdão. Mas não dá para perdoar, não. Olha, tá vendo? Sabe que o senhor tá vendo, Dom Sérgio? Dom Sérgio sabe que eu não vou dar, não vou conceder o meu perdão como cidadão e como eleitor. Assisti um programa de televisão dizendo que o Lula, quase canonizado, o processo dele está no Vaticano já para canonizá-lo, inclusive. Inclusive, eu vou consultar Dom Sérgio para ver como é que está, se andou, enfim, se parou. 36 milhões de brasileiros tirou da miséria. Trabalhador, um homem que veio. Aliás, ele nunca nem trabalhou. Meteu no mundo sindical e depois, hoje é um homem rico, o filho dele é rico, e da onde veio de toda essa fortuna, veio da onde? Não muito nasceu trabalho. No chamado berço de ouro. Muito trabalho. Pois é. Aí de repente ele tirou 36 milhões, o Brasil está aí mergulhado com 14 milhões de desempregados, ainda ficam com essa história de governo ilegítimo do Michel Temer. O governo não é ilegítimo, se é ilegítimo, o governo da Dilma também é ilegítimo. E todo mundo sabe que o PT foi pro poder com a ajuda do PMDB, senão não iria.
Como bem diria o nosso amigo Agenaldo Mata, esse pessoal é gozado, Esse né, Paulo? pessoal é gozado. Me lembrou aqui, assistindo ontem à noite várias inserções do PT com essa história de 36 milhões de pessoas. Aquele pessoal do Nordeste com aquela tal Bolsa Família serve de massa de manobra para os políticos. Essa aqui é a verdade. Você receba seu dinheirinho aí, os 160, e não passe disso, por favor. Paulinho, a importância do perdão. Eles se conformem. Não. Vamos mudar de assunto. Vamos para as coisas da cidade. Viremos a página. Depois desse rápido desabafo, daqui a pouco vamos falar logo sobre isso. Na última quinta-feira, o Adson me telefonava e dizia que um homem de nome de Paulo Guerra foi baleado durante assalto. Essa notícia se espalhou, alguns órgãos de comunicação atribuíram a mim esse fato. Lamentavelmente, isso causou um problema enorme com a minha família. As pessoas ficaram aflitas e realmente foi um dia terrível. Alguns blogs, órgãos de comunicação, e as pessoas também não atentaram para o conteúdo da matéria. Esse senhor é Paulo Guedes, se não me falha a memória, Oliveira, um homem de 56 anos, saía de casa numa motocicleta com uma outra pessoa quando foi abordado por bandidos. O que aconteceu? E tentaram levar a motocicleta dele. E o povo ali próximo terminou pegando o bandido, deu-lhe uma surra, e o outro fugiu, parece que fugiu o outro. Ele foi preso, mas antes baleou esse senhor na barriga e parece que num braço. Agora, as pessoas precisam ler também a matéria, porque colocam lá Paulo Guerra e fica fácil a coisa, né? Aí o Paulo Guerra foi baleado. E não era nada de Paulo Guerra, Paulo Guedes, não tem nada a ver. Agora, se as pessoas fossem ler o que estava escrito, o que estava no texto, lá dizia que ele estava numa motocicleta. Eu nem de motocicleta ando, eu quero distância de motocicleta. E também não moro na Cidade Nova e nunca nem morei na Cidade Nova. Pois é, Paulinho, inclusive as pessoas, né, perguntavam pela manhã logo se você estava bem durante a apresentação do jornal do dia seguinte, não é isso? Eu estava bem. Aí, como é que tá, Paulo? Depois de ser baleado eu estou muito bem, estou falando ainda. Mas é por aí. É lamentável, mas uma televisão, um programa de televisão inclusive, fez uma retificação já na sexta-feira, e eu lamento que isso tenha acontecido. Há de se checar o nome das pessoas para que não venha impactar, porque de uma forma ou de outra eu estou aí só aqui no Jornal da Manhã há mais de 40 anos. Então o meu nome é bastante conhecido, as pessoas não me conhecem, mas a minha voz com certeza. Não pode ser o contrário. Igual o comercial do cabelo, né? É verdade. Mas vamos às coisas da cidade. E daqui a pouco teremos aqui outras curiosidades durante este programa. E vamos falar também sobre sequestros em Manaus. Uma matéria de capa hoje do Jornal em Tempo. Coisas da cidade, Adson Matos de Jurandir Vieira. Jurandir Vieira. Alegria de um domingo de setembro. Bom dia. Seja bem-vindo, Jura. Seja bem-vindo. Jura, nós temos aí um ponto a ser tratado que na verdade já é uma velha consideração que a gente faz aqui com relação a essa situação. É a questão das lixeiras viciadas que existem em vários pontos de Manaus. Nós temos aqui no centro da cidade, muitas vezes a lixeira é fomentada pelos próprios comerciantes, não é, que tem o local e o horário certo para que o carro coletor todos os dias faça essa limpeza. Mas existem alguns lojistas, alguns usuários que insistem em continuar essa prática porca que enfeia a nossa cidade e deixa a nossa cidade muito mais triste e fedorenta. Isso falando do centro da cidade. Nós temos também em vários locais de Manaus, em outros bairros, aquela famosa, aquele montoeiro de lixo, onde a prefeitura vai lá,
limpa, sinaliza, diz proibido jogar lixo e coloca até a placa falando acerca da lei, da punição para quem quiser quebrar essa norma, mas as pessoas, de forma desobediente e de forma mal educada, insistem em cometer esse crime ambiental, esse crime de desrespeito com a cidade de Manaus, fazendo com que várias lixeiras viciadas continuem a existir na nossa cidade. É verdade. O que você abordou, que você tocou num aspecto aí, é falta de educação, falta de respeito, falta de carinho, falta de amor e falta de um bocado de coisa aí que falta para você reorganizar essa cidade e fazer com que essa cidade seja mais respeitada, né, rapaz? E o ponto de partida é exatamente de cada um de nós. Nós somos responsáveis pela beleza da cidade, pela conservação dela, pela limpeza dela. Agora tem que ter carinho, né? Nós temos que criar o hábito de quando estiver tomando um cafezinho no meio da rua, numa banca de café, numa banca de revista, não jogar aquele copo descartável no chão, como é comum a gente ver as pessoas fazerem isso. Em plena Eduardo Ribeiro, onde quer que você esteja, você faz isso. Para que ela seja limpa, não basta tão somente que a prefeitura tenha a obrigação de manter ela limpa. Basta que você colabore para esse sentido, né? Nesse sentido, para que possa conservar ela limpa. Jura, no caso das lixeiras viciadas, na maioria desses locais, nós temos a coleta diária do carro de lixo. Carro coletor de lixo, não é? É verdade. Então não há justificativa para que a população continue aí fazendo com que vários locais sejam contaminados, vários locais sejam transformados nesse espaço tão feio, fedido e um espaço onde há a doença. É preciso a colaboração de todos. Agora basta que você crie esse hábito de colaborar para manter a cidade limpa. As lixeiras não podem ser viciadas, elas podem ser condicionadas por você. Jura, virando aqui a página, nós temos aqui um assunto para tratar com relação ao PROCON, fazer uma queixa acerca do PROCON, né? O órgão de defesa do consumidor, né? Se você ligar para lá para denunciar, você imediatamente é atendido, prontamente atendido por um funcionário, e esse funcionário diz o seguinte: seu Adson, o senhor tem que vir aqui formalizar a sua queixa para que o senhor possa acompanhar. Mas na maioria dos casos, Jurandir, como se trata de uma denúncia, a denúncia ela preserva o anonimato da pessoa, semelhante aos casos de polícia. Tu imaginas só se todo mundo que ajudasse o sistema de segurança fosse identificado, como ficaria a segurança das próprias vidas dessas pessoas que colaboram com a segurança, que colaboram, não é, com a inteligência das polícias, não é? Então falta um pouco de inteligência também do PROCON em aceitar as denúncias anônimas. E eles dizem o seguinte: depois da demanda, né, que você vai lá, se identifica, formaliza a sua denúncia, aí sim que eles vão no estabelecimento que está ali cometendo a infração que você se sentiu ferido, agredido. Eu acredito que isso pode mudar, que isso ainda há tempo de mudar, porque quem reclama, não reclama na maioria das vezes de forma leviana, não reclama na maioria das vezes de forma mentirosa. Portanto, cabe ao PROCON, que é mantido, que é pago pelo dinheiro do consumidor, do contribuinte, levantar a bunda da cadeira e lá verificar a denúncia que é feita através dos telefones e manter, sim, o anonimato de quem está denunciando. É verdade. A inteligência da polícia faz isso, né? Hoje essa colaboração... Por isso que o nome é inteligência. Inteligência. Né? Hoje a colaboração da sociedade é muito importante, sempre vai ser importante para que a gente possa, né, se organizar melhor, né? E de onde é que parte a reclamação? É de um usuário. De onde é que parte a reclamação? Da população. Essa população que às vezes não se dirige a PROCON, mas que através de um telefone 0800 poderia muito bem formalizar uma reclamação, uma denúncia, e o PROCON acatar, aceitar, e cabe agora ao PROCON e fiscalizar em loco. Cair em campo, não é? Cair em campo. Agora ficar esperando de mão beijada que só o consumidor faça a sua parte e o PROCON não fazer a parte dele, aí não vai dar certo nunca. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Gente, um bom domingo de setembro, um tchu-tchu-tchu bem gostoso.
Matoso. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do nosso companheiro competente Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com o nosso pândego, escritor, comentarista de bastidores, o inteligente Hernandes Sampaio. Também temos a supervisão técnica de Carlos Luiz Silva e o nosso comandante Paulo Guerra. Bom dia. 7h06 em Manaus. Uma série de assaltos em Manaus assusta a população e sequestros também. Mais de 90 casos no primeiro semestre, diz aqui hoje o Em Tempo. Uma matéria bastante pertinente e que diz que a polícia e especialistas no assunto orientam a população quanto a alguns cuidados preventivos para escapar desse tipo de crime, como evitar a mesma rota para casa, fazer um reconhecimento quando estiver chegando, observar a região e usar o serviço de localização do celular para que a polícia, a família ou amigos possam saber onde procurar em casos como esses. E ontem um militar foi sequestrado, levado em seu carro até o município de Iranduba e na volta ele se jogou do carro, o carro capotou em seguida, ele saiu com escoriações, depois de retirar dinheiro do banco, os ladrões o levaram aos caixas eletrônicos e é por aí. As pessoas devem tomar muito cuidado principalmente quando vão em academias, né? A Adson deixa o carro, reparar quem está perto do carro, porque os meninos estão aí, à solta. Tem gente que nasceu justamente para delinquir. Se lhe der a maior oportunidade do mundo, ele não vai querer. O negócio dele é assaltar, é matar, é atirar. Pois é, Paulinho, todo o cuidado é pouco, né? Porque eles estão aí atentos a todo momento, qualquer descuido que você tenha, você, infelizmente, se torna mais um número nessa estatística aí que a cada dia, infelizmente, cresce de forma assustadora, Paulo. Eu vi um delegado falar essa semana que as pessoas devem tomar muito cuidado quando forem espancar bandidos, porque se forem pegos, elas serão presos e irão às barras da justiça. A população, na realidade, já não aguenta mais a onda de assaltos. Quando tem a oportunidade, faz justiça com as próprias mãos. E eu, sinceramente, ainda acho pouco. A bandidagem assusta e a população está aí à mercê da bandidagem. A polícia também, a bem da verdade, não pode estar em todos os cantos de Manaus. Uma cidade enorme com mais de 3 milhões de habitantes. Adson, amanhã, 18 de setembro, 67 anos da primeira transmissão de TV no Brasil. Você sabia, Adson, disso, meu caro? Assis Chateaubriand, é isso? Assis Chateaubriand, foi a TV Tupi Difusora, o nome era TV Tupi Difusora. Em 18 de setembro de 1950 ela foi ao ar. Assis Chateaubriand foi comprar nos Estados Unidos o que era de mais moderno à época. Que havia, né? O que havia de mais moderno à época, de equipamentos para televisão. Foi a primeira transmissão de TV 67 anos atrás, amanhã, 18 de setembro. Paulinho, e o interessante é o seguinte, né? Que as histórias de bastidores, né? De bastidor disso aí, é que a emissora estava toda pronta, mas não havia aparelhos haviam aparelhos para que as pessoas pudessem assistir a transmissão. É verdade, então ele próprio, né, mandou importar, vendeu bem barato, alguns ele doou, né, para que as pessoas pudessem ter acesso às transmissões, enfim, ao início da televisão brasileira por Assis Chateaubriand. E aí tinha início também os Diários Associados, que era a maior empresa de comunicação da América Latina. Emissoras de rádio, revistas e jornais. A maior da América Latina, isso até vir a Globo. Eram os Diários Associados. Você sabe qual foi o primeiro SMS, Adson? Não, qual foi? O Luiz Costa está me mandando aqui. Em 13 de dezembro de 1992, o engenheiro de software Neil Popworth trabalhava para o Vodafone no Reino Unido, desenvolvendo o Short Message Service Center. Ele foi escolhido para enviar a primeira mensagem que dizia Merry Christmas ao diretor da empresa, Richard Jarvis. Como os celulares não tinham teclados à época, Popworth escreveu em um PC. O primeiro SMS de celular para celular rolou em 1993, emitido por Riku Pikkonen, estagiário da Nokia. E tenho dito. Morreu esta semana, na sexta-feira, a mulher mais velha do mundo, Violeta Brown, uma jamaicana
tinha 117 anos. Ela morreu na última sexta-feira, a mulher mais velha do mundo. Vamos falar de saúde agora, não, Adson? Vamos lá, o Gilberto de Paula. Né? O que o Gilberto de Paula fala hoje sobre saúde? As práticas de atividades físicas. Gilberto. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu vou falar para você a respeito da importância dos exercícios. A atividade física, ela é extremamente importante para o corpo. Nós temos uma atividade mental, nós temos uma atividade espiritual, nós temos uma atividade sexual e nós temos que ter uma atividade física. O mundo moderno de hoje acabou nos restringindo muito a mobilidade. Numa cidade como Manaus, está cada vez mais difícil você se locomover, porque você precisa usar carro, você precisa usar motocicleta, você precisa usar ônibus e você anda pouco. Você anda pouco porque você tem poucas calçadas, as calçadas não são confortáveis, não são seguras para você andar. Se você vai andar na calçada, você fica muito exposto ao sol. A cidade se transformou numa ilha de calor, não é adequadamente arborizada. Então, tudo isso faz com que as pessoas acabem usufruindo pouco da possibilidade de se movimentar, de se exercitar. Então, torna-se necessário que as pessoas complementem a atividade física de alguma forma. Então, a indústria acabou nos proporcionando as academias, né? Enfim, são locais onde as pessoas vão se exercitar porque elas não têm como fazê-lo ao ar livre, naturalmente. É muito importante que nós nos exercitemos. O simples fato da gente se movimentar faz com que o nosso corpo funcione com mais harmonia, fortalece o nosso coração, fortalece as nossas articulações, é favorável inclusive às reflexões. A atividade física, as longas caminhadas e mesmo o trote ou a corrida tem se tornado uma experiência muito mais do que física, tem se tornado uma experiência, eu poderia dizer, até mesmo espiritual, porque no momento que você está caminhando, no momento que você está se exercitando, você está tendo um contato, está tendo uma experiência com a parte mais importante da sua vida, que é seu corpo. Sem o corpo não existe experiência intelectual, sem o corpo não existe experiência psicológica, sem o corpo não existe experiência espiritual. É necessário, imprescindível que exista um corpo, e esse corpo precisa estar funcionando de uma maneira adequada. Se você for observar, um dos maiores filósofos que a humanidade já teve foi um filósofo que trouxe os conhecimentos do mundo oriental para o mundo ocidental, foi o primeiro filósofo a fazer essa ponte, ele se chamou Schopenhauer. Ele recomendava duas coisas extraordinárias para que a gente consiga se equilibrar na vida. A primeira é que nós tenhamos uma existência que tenha sentido, ou seja, que a gente procure fazer as coisas que a gente realmente gosta, que a gente realmente se sinta inclinado a fazer e não se perca no meio do caminho por influências outras do tempo, das pessoas ou das mídias, enfim. A segunda é que a gente tem uma vida física, ou seja, que nós tenhamos a experiência física de utilizar o nosso corpo. Então ele recomendava banhos frios, exercícios físicos. Em especial ele recomendava corrida, porque a corrida fazia com que você tivesse um fluxo de sangue cerebral, e como ele era um intelectual, ele sabia da importância desse afluxo de sangue no cérebro, e juntamente com esse afluxo do sangue, o oxigênio, que o oxigênio é o ponto vital para que a gente consiga viver. Se você leva uma vida sedentária, se você fica muito tempo sem se exercitar, se você leva uma vida muito sedentária, acaba que você oxigena pouco seu corpo e o seu corpo acaba sofrendo uma vasoconstricção periférica nas arteriolas terminais do seu organismo. Isso vai fazer com que ao longo dos anos o seu corpo não funcione direito e você comece a desenvolver algumas doenças que estão relacionadas à inatividade. Elas são muitas, você pode desenvolver várias doenças degenerativas apenas pelo fato de não se exercitar. Quando você se exercita, você faz a mesma coisa que as crianças. As crianças são muito ativas e a atividade delas faz com que ocorra uma atividade maior de oxigenação no corpo. Então, quando você se movimenta ativamente, quando você se exercita, você resgata a sua infância de atividade e com isso você está rejuvenescendo o seu corpo, você está oxigenando o seu organismo, e isso vai te fazer muito bem, tanto para a qualidade de vida sua,
como para o seu desempenho físico e mental, e ao mesmo tempo você vai estar prevenindo doenças que estão relacionadas ao sedentarismo. Então, eu fortemente recomendo, eu e todos os médicos da atualidade, todos os pensadores da saúde da atualidade, que você faça exercício não como obrigação, mas como uma experiência de usar esse instrumento que você tem em sua mão, que é o instrumento mais perfeito que a evolução colocou à sua disposição. Nenhuma tecnologia supera esse instrumento que você tem, sofisticado, que tem um aparato sensorial, um aparato de processamento, de funcionamento, que é o teu organismo humano. Faça uso dele, faça bem proveito, e essa é a nossa recomendação de hoje, nesse domingo que eu desejo que seja extraordinário, que seja um domingo de vivências boas, tanto pessoais, como coletivas, como familiares. É isso aí, meu nome é Gilberto de Paulo, sou médico nutrólogo, alergista ortomolecular. Se você quiser saber mais a respeito do meu trabalho, coloca no Google Gilberto de Paulo, você vai conhecer a nossa trajetória, a nossa experiência médica aqui no Amazonas. Um forte abraço. E no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, nós estaremos com você aqui na Difusora. Um forte abraço. 7h17 em Manaus. Estou recebendo aqui do José Alberto Zegdeg uma nota de pesar da Câmara Municipal de Manacapuru, que em nome dos vereadores e funcionários manifestando profundo pesar pelo falecimento da mãe do vereador Francisco Coelho, Dona Maria Socorro da Silva Gomes, ocorrido ontem. E o José Alberto Zegdeg está lembrando aqui que o falecimento da Dona Maria do Socorro da Silva Gomes, que era mãe do vereador Francisco Coelho. Temos informações lá de Iranduba, J. Rai. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, professor Adson Matos, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, especial de domingo, Paulo Guerra. Antes de falar do principal assunto aqui, você estava falando há pouco de assaltos, inclusive aqui pelas bandas de Iranduba, isso é verdadeiro. E de sexta para sábado, as polícias civil e militar fizeram uma grande operação aqui no município, inclusive nos ramais, ali na área do Janauari, na área também do ramal Santo Antônio e aqui mesmo na cidade, e várias pessoas foram presas e, pasme, Paulo Guerra, um carro escondido no meio das matas lá pelas bandas do Janauari. A polícia mostrou um vídeo nas redes sociais em que um carro, não sei exatamente a marca, mas estava escondido nas matas e, segundo informação de um dos policiais que participaram da operação, o veículo era usado à noite para os assaltos aí nessa região. Mas, Paulo Guerra, falando de coisas boas, hoje, das 8 até as 16 horas, vai ser realizada lá em Cacaupireira a segunda ação solidária do fogo. O evento vai oferecer ao público gratuitamente medicamentos, exames laboratoriais, vacinação, atendimentos nas áreas de clínica geral, odontologia, psicologia, assistência jurídica, serviço social, conselho tutelar, emissão de documentos, manicure, limpeza de pele, entre outros serviços. A segunda ação solidária do fogo é organizada pelo Comando de Bombeiros do Interior por meio da Unidade de Proteção Civil e Meio Ambiente da 5ª Companhia Independente de Bombeiros, localizada em Cacaupireira. Os parceiros da ação são a Prefeitura de Iranduba, Fundo de Promoção Social, Ouvidoria do Estado, ainda a Defensoria Pública, Universidades Estadual e Federal do Amazonas, Secretaria de Estado da Saúde, Defesa Civil, Câmara de Dirigentes Lojistas, entre outros órgãos e empresas privadas. O evento vai oferecer ao público medicamentos, exames e muito mais, e terá, Paulo Guerra, a colaboração de cerca de 30 bombeiros militares, 50 brigadistas voluntários e 80 profissionais também voluntários, entre médicos, advogados, psicólogos e outros do ramo da estética corporal e facial. Portanto, uma grande ação, é a segunda ação solidária do fogo lá em Cacaupireira. O prefeito Francisco Gomes Chico Doido, juntamente com o vice-prefeito Eduardo Cavalcante, com os secretários, vereadores, estarão lá participando, e há uma informação, inclusive, de que o governador Davi Alcântara
Almeida, deverá estar daqui a pouco às 8 horas na abertura desse evento lá em Cacaupireira. Portanto, Cacaupireira hoje recebendo essa grande ação que, segundo o comandante da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares, o capitão Elcio Cavalcante, deverá realizar cerca de 3.000 atendimentos durante o dia de hoje. Para o Jornal da Manhã, especial de domingo, na rede difusora de rádio, J. Rai. Obrigado, J. Rai, pelas informações. 7h21. Adson, o que tem de novidade aí? Pois é, né, Paulo? A triste novidade é que a taça da Copa do Mundo não vai visitar aqui o Brasil. A FIFA alega o seguinte, que ela saiu ontem lá de Zurique, da Suíça, já começando o seu tour até a cidade, até a Rússia, né, que será o país sede. Então ela fará aí uma peregrinação por vários países do mundo, e a justificativa é a seguinte, que o Brasil, como foi o último anfitrião, não receberá a visita da taça da Copa do Mundo. 7h22 em Manaus. Pois é, nós temos o João Paulo, que tem informações sobre oportunidades de emprego, cursos e etc. Bom dia, J. Paulo. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. E as dicas são as seguintes. A empresa Bertolini está com processo de seleções para contratar 60 profissionais. O recrutamento acontece no posto central do Cine Amazonas, que é localizado na Avenida Joaquim Nabuco, número 878, centro de Manaus. Fique atento, porque esta seleção segue até terça-feira, dia 19. O órgão Amazonas Sustentável lançou o edital para selecionar 2 gestores para trabalhar em núcleos de conservação e sustentabilidade. Quem deseja se candidatar deve encaminhar currículo para o seguinte endereço eletrônico: rh@faz-amazonas.org. O prazo se encerra no dia 22 de setembro. E o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o famoso CETAM, prorrogou o período de inscrições para os seus cursos técnicos, tanto para Manaus quanto para o interior. Quem deseja fazer a inscrição deve acessar o seguinte site: www.concursoscopec.com.br. Repetindo mais uma vez, www.concursoscopec.com.br. O prazo se encerra no dia 20 de setembro. E, Adson, quer dizer que a taça não vai vir? Não, de jeito nenhum. A FIFA diz que já foi muito visitada aqui no Brasil e quer que a taça visite lugares em que ela nunca pisou, né? Então, para que dê oportunidade a outras milhares de pessoas a conhecerem a taça da Copa do Mundo. Na Tanzânia, homossexuais que foram fazer exames foram presos. A polícia da Tanzânia realizou prisão em massa hoje de homossexuais. Eu vou te contar, foi uma festa. Uma versão nordestina de falar no Nordeste é diferente, é assim que a gente fala. É o Ismael Gaião da Costa que escreveu isso. No Brasil, para se expressar, há diferenciação, porque cada região tem seu jeito de falar. O Nordeste é excelente, tem um jeito diferente, que a outro não se iguala. Alguém chato é abusado. Se quebrou, tá enguiçado. É assim que a gente fala. Uma ferida, por exemplo, se fala que é pereba. Homem alto é galalau, ou então é varapau. É coisa ruim é peba. Cisco no olho é argueiro. O sovina é pirangueiro. Enguiçar é dar o prego. Fofoca aqui é fuxico. Desistir, pedir pinico. Lugar longe é caixa-prego. É por aí. Domingo eu vou voltar com mais coisas da versão nordestina. Vamos interagir com os nossos ouvintes antes. Vamos lá, hoje nós temos muitos aniversariantes, né? Aniversariantes, tapete vermelho e tudo. Muitos. E a turma do chá, o doutor Maria Amorim, a dona Macrina, bom dia para eles, minha querida amiga Conceição Paiva, a dona Flora, o Edson Loureiro Gonçalves, Manuel Bragança, Luiz Costa aqui na 24 de maio com a dona Tereza, o Ricardo, a dona Jussara e o Antônio Costa, com quem estive conversando esta semana. O Julinho lá do Bradesco, bom dia para ti, pro seu Fernando também, e a Tatiane, que é gerente do Prime lá, no Boulevard, que chamam de Boulevard, e ainda chamam que é avenida, né? Avenida Boulevard Álvaro Maia. Inclusive não tem uma placa, Avenida Boulevard. É isso mesmo. Mas eu quero cumprimentar Jerusa Santos, Nicolau Libório, bom dia para ti, doutor Raimundo Silva, Ceará, lá é aquele homem do Mingau,
no Mercadinho da Cachoeirinha, onde está nesse instante se deliciando e conversando muito, como ele fez hoje de madrugada aqui, o Edson Melo. Jean de Nobre, que é secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Quari, e a dona Suelen, minha futura comadre. Jean de Nobre e Suelen. Dona Naí, a Renê no Alvorada, o Eumênio, Dona Laurinete lá em Manacapuru, Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, Dona Tereza, que já foi do cartório. José Alberto Zegdeg, que adora uma nota fúnebre, Dona Cristina, a Dona Gui e a pequena Cristina, lá em Manacapuru. Valdino Castro, lá na Urucará FM. Bom dia. E Adson, vamos então falar dos aniversariantes. Pois é, Paulo, todo mundo que liga aqui para a rádio, fique à vontade, né? E nós vamos agora parabenizar você que está aniversariando hoje, você que não conseguiu ligar. Desejamos muita saúde, felicidades, um dia todo especial para você que está fazendo hoje, completando mais um ano de vida aqui da sua difusora. Você que não conseguiu contactar com a gente para que nós pudéssemos aqui registrar o seu aniversário. Nominá-lo, né, Paulo? Nominá-los. Sintam-se abraçados e homenageados por nós com esse tapete vermelho. Parabéns, parabéns, difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, difusora festeja com você. 7h29 em Manaus. Estão abertas as inscrições para chapas da diretoria, conselhos e comissão de ética do Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. A proposta, estou pedindo uma listagem do Sindicato dos Jornalistas para saber quem é jornalista aqui em Manaus. Porque todo mundo é jornalista aqui em Manaus. A jornalista, o jornalista, quem trabalha no rádio e na televisão, por exemplo, você pode ter seu registro de jornalista, mas a empresa vai lhe pedir o seu registro de radialista, não é de jornalista, certo? Certíssimo. Eu por acaso tenho os dois registros, ainda tenho carteira de motorista e uma de telegrafista. Se nada der certo, né, Paulinho? Se nada der certo. Se nada der certo, no mínimo. Pois é, no mínimo. Irás para a praça. Vou pedir, porque eu estou incomodado com isso. Todo mundo é o jornalista. A cidade está cheia de jornalistas. Isso é igual, Paulo, a lata de graxa de oficina. Todo mundo enfia o dedo. É verdade. A diretoria do sindicato está comunicando aqui que abriu no último dia 2 as inscrições para a renovação da diretoria, conselhos e comissão de ética ao triênio 2018-2020. Participam das eleições os jornalistas profissionais sindicalizados. É eleitor todo associado que na data da eleição tiver mais de 2 meses de inscrição no quadro social da entidade e quitadas as mensalidades até 15 dias antes do dia da eleição, marcada para 22 de novembro deste ano. O sindicalizado aposentado vota e pode ser votado mediante comprovação de sua aposentadoria como jornalista. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal Especial da Manhã o professor Dalmir Pacheco, ele que é coordenador do Núcleo de Tecnologia Assistiva do IFAM, da antiga Escola Técnica Federal do Amazonas. A gente fala assim que é para as pessoas saberem que é o IFAM. Que é a antiga Escola Técnica. A gente sempre tem que dar essa referência, pois né? Pois é. Porque ficou na mente. É o DNA do IFAM, na verdade, o DNA primitivo. Isso. É a Escola Técnica. Mas, professor Dalmir, seja bem-vindo ao Jornal Especial da Manhã da Rádio Difusora. Muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação mais uma vez estar aqui e poder contribuir com informações e esclarecimentos que se façam necessários. Pois é, professor. O professor Dalmir Pacheco, ele é deficiente físico, isso, não é? E, professor, ele tinha algumas dificuldades com relação à sua mobilidade, não é? E a cidade de Manaus tem melhorado muito com relação a esse aspecto, mas ainda assim, professor, existem pontos que precisam ser melhorados ainda, porque nós temos uma população que tem em seus núcleos familiares sempre alguém que apresenta alguma dificuldade com relação à sua locomoção, ao seu ir e vir. Como é que está essa questão aqui em Manaus, professor? Olha, ultimamente eu tenho colocado assim, eu sou daqueles que acreditam que a gente avançou, né? Eu tenho hoje 57 anos, quando fui para a escola e quando tive que circular por qualquer meio, por qualquer ambiente, a dificuldade arquitetônica era muito grande. Porque naquela época centrava-se muito o debate, a discussão na questão arquitetônica, ou seja, a presença de algum impedimento
né, que dificultasse a locomoção de uma pessoa com mobilidade reduzida. Ou seja, a questão das rampas, né, de corredores mais largos, isso, banheiros preparados, portas, enfim. Tudo isso daí, né? Então hoje, a partir dos anos 80, com esse movimento e o próprio envolvimento das pessoas com deficiência nas questões do debate da garantia dos direitos, acredito que a gente avançou bastante. Eu sou daqueles que eu não reclamo muito, né? Na verdade, eu cobro muito, né? Mas eu acho que a gente avançou, acredito plenamente nisso. Hoje nós temos, assim, um aporte legal muito extenso, grande, robusto. Aí você diz assim, mas a lei, tem tanta lei e não funciona. Aí entra uma outra questão, que eu cito sempre, que é a questão da falta de informação do direito que você tem. A lei está lá. Então, quando alguém pergunta assim para mim, professor, mas como foi que o senhor conseguiu isso? Ora, na verdade, assim, não é que eu tenha conseguido, né? Já estava lá. Já estava lá. Já estava lá. Agora, é claro que se você não cobra, ninguém vai sair do seu local para dizer, olha, Dalmir, tu tem direito a isso, Dalmir. Então você tem que ter um mínimo de esforço de buscar a informação. Nós estamos recebendo o professor Dalmir Pacheco, ele que é professor do IFAM, né? Hoje ele está coordenando o núcleo de tecnologia assistiva deste Instituto Federal. E algo que nos chamou a atenção durante a sua participação aqui durante a transmissão do dia da eleição foi que o professor Dalmir tocou no seguinte assunto: existem muitos direitos que o deficiente tem e também aqueles que acompanham, aqueles que estão ali no dia a dia com essa pessoa também passam a ter esse direito também. Justamente. Não é, professor? Foi. Eu, por um acaso, durante o debate e a discussão, justamente falando sobre essa falta de informação e a busca do direito que você possui, eu toquei nesse assunto e parece que é um assunto sempre que chama muita atenção. Por quê? Porque as pessoas com mobilidade reduzida, elas têm garantido numa resolução da ANAC de 2007. ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Justamente. Quem regulamenta todo o transporte aéreo civil no Brasil. Justamente. Então tem essa resolução, basta você clicar na internet, tá lá, resolução número 9, ANAC 2007. Você vai encontrar lá que existe uma garantia para as pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, dentre elas, os idosos a partir de 60 anos que necessitam de algum auxílio, a possibilidade de ela solicitar junto à companhia de aviação que ela vai utilizar um desconto, olha o que eu vou falar, de 80%, a partir de 80% para a pessoa que vai ser acompanhante desse indivíduo com mobilidade reduzida. Olha que coisa interessante. Vamos dar um exemplo. Eu vou viajar e o Adson vai me acompanhar. Sim. Eu pago um valor. Vamos imaginar que minha R$1.000. R$1.000. Para ficar a conta ficar fácil. Redondinha. A conta fica fácil. Então, por exemplo, eu pago R$1.000. Eu, Dalmir, com deficiência. O Adson vai me acompanhar, paga 200. Paga 200. Agora tem uma formalidade, ó. Sim. Né? E essa formalidade, ela também está nessa resolução, que ela é muito esclarecedora e ela explica de como você deve proceder. É simples, agora exige um pouquinho de dedicação da pessoa. Então você entra no site da empresa que você vai solicitar e você baixa 2 formulários. Um é o MEDIF. Certo. O que é esse MEDIF? É um formulário que você vai levar para o seu médico, o médico vai preencher esse formulário com as informações que ele, médico, sabe, porque são informações técnicas a respeito da causa da sua mobilidade. Um laudo, não? Um laudo bem sucinto. Bem sucinto. Que você tem. Esse MEDIF, que é preenchido pelo médico, ele tem um valor anual. Aliás, periódico. Por exemplo, tu vai viajar essa semana e tu viaja daqui mais um mês. Você vai preencher sempre, MEDIF. Ou seja, um prazo de validade, não é isso? Um prazo de validade mais curto. Certo. Tem outro, que é o FREMEC, que você preenche e você leva para um médico assinar, é claro, junto com o seu laudo. Sempre vai ser junto com o seu laudo. Esse tem uma validade por 1 ano. Certo. Então você pode utilizar, eu aconselho utilizar o FREMEC, porque o FREMEC lhe dá essa tranquilidade de você sendo... Já ter ali a mão, né? Por exemplo, no meu caso hoje, eu viajo para fazer algumas palestras. Certo. Algumas vezes as pessoas que me convocam, que me contratam, elas querem me levar, mas elas querem pagar menos, porque de Manaus para qualquer lugar do mundo é longe,
né? Inclusive para dentro do Amazonas. Inclusive para Novo Airão, que eu moro bem aqui perto, de Novo Airão, é longe, né? De Manaus para qualquer lugar é longe. Certo. Então, para quem vai me levar, a passagem já é um custo muito grande. Então, quando eles sabem disso, já facilita para eles, porque eles só pagam meus honorários, né? Eu vou contar a história para as pessoas, motivar esse negócio todo. Então, essa é uma informação pertinente, apropriada para aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, momentânea ou permanente, que é o meu caso, né? E necessitam viajar e não querem. E algo interessante, né, professor? Hoje nós temos a população brasileira que, falando agora da outra área do professor Valmir, a geografia, né, com relação à expectativa de vida do brasileiro. Justamente. A expectativa de vida do brasileiro, graças a uma melhor qualidade, né, de vida, aumentou um pouco mais, sim, passando aí dos 70 anos. Sim. E existe aí uma população idosa bem significativa, né? E a maioria dessas pessoas, né, muitas vezes deixa de fazer algum passeio, alguma coisa assim, porque você vai ter que pagar a sua passagem, ainda vai ter que pagar outra passagem de quem está lhe acompanhando. Justamente. Né? E nós temos um número de pessoas bem significativo que já tem ali o seu cuidador, seu acompanhante, ou então um filho, enfim, um parente que sempre está acompanhando nessas viagens. E isso é uma boa notícia também para essa população também, essa parte da população. Porque o caso que se impõe, Adson, é um aspecto muito pessoal, que eu até admito e aceito que algumas pessoas possam me carregar quando eu estou diante de alguma dificuldade. Mas veja bem o seguinte, isso é uma forma de você expor a pessoa, né? Isso é uma forma constrangedora. E às vezes, eu já passei por isso várias vezes, as pessoas, mesmo com boa vontade, os funcionários dessas empresas aéreas, eles não sabem como tratar, né? Agora não, já tem, a Infraero já faz treinamento, já faz capacitação e tudo, mas antes eu me sentia um saco de batata, pra ser sincero. Pega de qualquer jeito, leva de qualquer jeito. E aí você sai para uma viagem de férias e acaba voltando para fazer um tratamento de saúde, porque você fica todo desarrumado, todo desconjuntado, né? Eu passava situações horríveis. Então, por que essa resolução vai ao encontro do desejo daquelas pessoas que, de certa forma, como eu, preservam a sua individualidade, as suas particularidades, as suas singularidades? É porque, por exemplo, quando eu ando com meu filho, que está presente inclusive hoje aqui, ele já sabe. Qual o nome do filho, professor? Lucas Daniel. Tinoco Pacheco. Segurança, assessor, etc, assessor, né? E assessor jurídico, inclusive. Jurídico, ele é formado também. Em direito. Muito bem. Então, de olho aqui. Tá de olho aqui. Qualquer escorregada. O Dalmir tá no ar de novo, que ele levanta na hora. Então, o que acontece? Pelo olhar, ele já sabe, meus filhos sabem como conviver comigo. Então, para a companhia aérea, é até também um comprometimento a menos. Porque em vez de disponibilizar 2, 3 funcionários, ele simplesmente tira o desconto que a pessoa tem direito e essa pessoa já auxilia, já ajuda da melhor forma possível, sem provocar transtorno, sem provocar outro tipo de impedimento para outras pessoas, para outros passageiros. Professor, só sintetizando aqui, então, você que tem algum tipo de dificuldade na sua mobilidade, isso, você, através da resolução de número 9 de 5 de junho de 2007 da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, justamente, você tem aí um desconto que vai até 80%. A partir de 80%. A partir de 80%. A partir de 80% para o acompanhante. Em algumas situações. Quer dizer que eu posso pegar 85%, pode, 90%. Pode, inclusive, se for o caso, a companhia pode lhe ceder gratuitamente. Olha aí, não é? Então você... Mas a garantia é de 80%. Mas tem todo um trâmite aí, que você é uma burocracia. Uma burocracia. Pequena, né, professor? Pequena, porque eu acho que pro valor, sinceramente, que vai ser disponibilizado, eu acho que vale a pena você, né, provocar esse tempo e disponibilizar um tempo para você buscar isso aí. São 2 formulários, então, que eu vou repetir. Primeiro formulário. O primeiro formulário para aquelas pessoas que têm viagens constantes, né, que tem durabilidade menor, é o MEDIF. Você vai encontrar lá, MEDIF, MEDIF, né? E o outro tem validade por 1 ano, que eu aconselho esse, que é o FREMEC, né? FREMEC, FREMEC, que tem validade por 1 ano, que você preenche e um médico assina. E você disponibiliza tudo pela internet, olha que facilidade. Você envia tudo pela internet para a companhia aérea e ela automaticamente, em 48 horas, te dá uma resposta.
Muito bem. 48 horas. Adson, eu costumo dizer o seguinte, para encerrar aqui, como diria um amigo meu, a minha participação. Quando ele diz isso, ele ainda vai falar mais meia hora, né? Mas certo. No caso, ele vai saber que é ele que eu tô falando. Mas no caso... Deu bom dia, qual é o nome dele? Não vou dizer. Muito Dessa bom. vez eu não vou Professor dizer. ético. Professor ético. Mas assim, eu costumo dizer que é o seguinte, discriminação e preconceito tem como base a ignorância. E eu não estou falando da ignorância no sentido de ser grosseiro. Eu estou falando da ignorância no sentido de você não buscar informação. Então, me parece que o básico de tudo... Você conviveu comigo, você foi meu aluno, hoje nós somos colegas, somos profissionais, mas você sabe que independente da minha dificuldade de locomoção física, eu fui um profissional que estava presente na hora. Aliás, eu não chego atrasado, nunca faltei aula, nunca estive desanimado, porque eu acho que você tem que preservar isso, que é o profissionalismo. Então, para quem me conhece, para quem me conheceu, nunca viu nenhuma limitação. Agora, por quê? Porque conviveu comigo. Eu era o quê apenas? O professor. Se eu estava em sala de aula e conseguia passar para vocês as informações necessárias, para que você ia olhar para o meu braço, para minha perna, para o meu olho? Nada. Isso é irrelevante. O que é relevante é a importância que se dá para as pessoas, o valor que se dá para os seres humanos. Eu costumo dizer que você tem que esquecer com o que você vai fazer as coisas. Por que você vai fazer as coisas? E terminar para quem que você vai fazer as coisas. Porque a finalidade de tudo, Adson, para aquilo que nós vivemos e realizamos na vida, é como é que eu vou fazer o outro tão importante quanto eu quero me sentir. Isso, sim, vale a pena. E a gente traz essas informações porque, assim como eu, tem deficiência e busco meus direitos e cobro meu direito, eu também quero passar essas informações para os outros. Mas eu também não vou carregar a cruz dos outros. A única coisa que eu faço, Adson, é disponibilizar 2 rodinhas para que cada um coloque na sua cruz e possa arrastá-la com mais facilidade, com mais tranquilidade. Essa é a minha função: esclarecer, informar, contribuir, colaborar. O restante, cada qual tem que fazer a sua história, construir a sua vida e viver a sua liberdade com autonomia e com aquilo que eu chamo de empoderamento. Então nós conversamos aqui com o professor Dalmir Pacheco, ele que é doutor, o professor doutor, né? Dalmir Pacheco, ele também é cientista político, sociólogo, geógrafo e pai de quantos filhos, professor? De muitos filhos. Pai de muitos filhos, porque eu vou dizer o seguinte, na verdade eu tenho 3 filhos naturais, 4 filhos naturais, vamos dizer assim, mas eu tenho um movimento no bairro de Santo Antônio, que é o Santos, né? Que é um time de futsal, que daqui a pouco às 10 horas, às 12 horas eu vou estar lá no Madalena Dal. Tem treino lá pra garotada. Então eu costumo dizer que aqueles meninos acabam sendo meus filhos também, que eu adotei e que eles me adotaram como pai também. São muitos filhos? Muitos, são vários. Hoje em dia são 35 anos que eu tenho esse projeto, é uma imensidão. Com certeza eles vão estar me ouvindo, como da outra vez me ouviram também, e eles vão lembrar do tempo que eles passaram. Eu já encontro em banco, em Uber, em táxi, em qualquer lugar eu encontro eles, todos estão aí presentes na minha vida também. Sempre você ouve alguém dizer Dalmir Pacheco. Dalmir Pacheco. Agora só vocês dizem, vamos aplaudir. Vamos recebê-lo com muito aplausos. Professor, obrigado, até a próxima. Até a próxima, uma felicidade e um abraço a todos. Ok, eu volto com você, comandante Paulo Guerra. 7 horas e 56 minutos em Manaus. Após 4 anos, chega ao fim deste domingo o mandato de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República. Nesta segunda-feira toma posse no cargo Raquel Dodge. A gestão de Janot, no comando do Ministério Público Federal, foi marcada pela maior investigação já realizada pelo órgão contra a corrupção. Sob a condução de Janot e uma equipe de 10 investigadores, a Operação Lava Jato levou à abertura de 137 investigações atualmente em andamento no Supremo Tribunal Federal, com alguns alvos como um presidente Michel Temer, 4 ex-presidentes, 93 parlamentares, 63 deputados federais e 30 senadores, entre outros. Aqui nos estúdios também está o Walker, é o Walker, né? Walker Moraes. Ele está chegando aqui, vai estagiar com a gente aqui também. E, Walker, seja bem-vindo, tá? Um abraço para você. Morreu ontem o Marcelo Rezende, que era da Rede Record, e o corpo dele vai ser velado dentro de instantes na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele será sepultado às 15 horas e 30 minutos no cemitério de Congonhas, na capital bandeirante, também conhecida como São Paulo. O Albani Mota, que foi repórter inclusive de esportes aqui da Rádio Difusora, também faleceu ontem
E essa semana também perdemos o Joel de Souza, que durante muitos anos foi meu companheiro, operador da Rádio Baré. E a família do Joel de Souza também, as nossas condolências. Tivemos a oportunidade aqui de registrar, inclusive, no dia do seu falecimento. Portanto, nos deixou o Joel de Souza e o Albani Mota, que era repórter, trabalhou no Rio de Janeiro e foi correspondente também de um jornal. Ele, inclusive, chegou várias vezes, encontrei com ele em aeroportos, acompanhando a delegação do Flamengo, trabalhava na área de esporte. Ele era flamenguista também. E o Joel de Souza, que também era flamenguista, que nos deixou. Estamos chegando ao final dessa edição especial de domingo do Jornal da Manhã, a maior e melhor revista do rádio. Teve as participações na produção de Adson Matos, do Júlio de Vieira, Gilberto de Paula falou sobre saúde, JP Castro, o Dom Sérgio Eduardo Castriani esteve aqui falando sobre as coisas do alto, as coisas do céu, orou pelo Adson Matos, fez uma mensagem especial para ele. O J. Rai também esteve com a gente participando. E a operação de rádio foi do Chacal Colete, do Marcos Salles e do Hernandes Sampaio. A supervisão de operações é de Carlos Luiz Silva. A apresentação, Paulo Guerra.